Olá e sejam bem-vindos a mais uma temporada do Geração F, esta é a terceira. O Geração F é um podcast da Event Point, onde procuramos dar a conhecer um pouco mais de perto jovens que trabalham nesta indústria dos eventos e a quem são reconhecidas qualidades para poderem vir a ser os futuros líderes desta indústria, quem sabe. Nós estamos, como habitualmente, no estúdio da Shake It, a gravar, aqui no Porto. Muito bem recebidos, como de costume, e com um novo cenário para esta temporada. Espero que gostem também desta mudança. E nós temos hoje connosco o João Magalhães, que agora está na Sajo, que já foi produtor executivo no Centro de Criação do Imaginários, o festival que se realiza em Santa Maria da Feira. Já foi responsável de operações da Frontal, uma empresa de audiovisuais, e enfim, só estou a citar aqui alguns dos trabalhos mais recentes. João, obrigado por teres aceitado o nosso convite para estares aqui à conversa connosco. E eu começava pelo início, ou seja, como é que chegas aos eventos? Como é que tudo acontece? Olá Rui, Cláudio, obrigado eu pelo convite de estar aqui nesta vossa iniciativa, que muito me honra estar cá convosco. Então olha, eu acho que tudo começa desde pequenino, cada vez mais acho que já havia sinais na minha vida passada que já estavam lá. E eu nasço numa terra chamada Vila das Artes, portanto uma freguesia relativamente pequena, mas desde pequeno que me envolvi em tudo que era associações, criámos uma associação juvenil e depois criávamos muitos já workshops e dinâmicas já assim um bocadinho diferentes na época, e depois lembro de ser sempre ou diretor de turma ou presidente da associação de estudantes ou aquelas coisas todas, e estava sempre envolvido nos eventos. Entretanto eu estudo música, portanto violinista de formação, e lembro-me desde pequeno, quando havia as orquestras grandes ou que não tocava e adorava ir para as regis, eu conhecia os técnicos todos dos auditórios por onde a gente passava, e antes de um concerto mesmo que fosse tocar, queria sempre ver como é que era a regi, como é que era aquelas coisas todas, portanto sempre me fascinou muito essa área. Mais tarde, o meu pai desafia-me a criar um grupito para receber um ministro numa ação. Ele na altura era comandante dos bombeiros e vamos receber aqui um ministro, tu é que podes arranjar uns amigos para tocar aqui, fazer a abertura do jantar. Pronto. E aquilo lá nasce, cria um grupozito assim para fazermos aquele jantar, e pronto, dali arrancou de um atrás do outro, e a música sempre veio atrás. Mais tarde, através da música e de tocar numa série de eventos, surge o convite de fazer parte de uma empresa, na altura ficar à frente do projeto com os municípios, neste caso com o Grupo Spirit, e eles tinham perdido a pessoa que estava à frente dessa área, e então convidaram-me a ficar responsável então por tudo que fosse eventos com câmaras municipais. Isto tinha eu uns 18 anos. E pronto, e assim foi. E as coisas começaram assim. Houve alguém que, ou seja, esse interesse desde muito novo, houve alguém especial que tenha sido responsável por esse interesse? Era uma coisa de família, ou alguém amigo, ou era uma coisa que tu tinhas por ti? Nos eventos em si, não tenho ninguém de família de referência, nem ninguém assim muito próximo de referência, na verdade. Acho que é isso, o meu pai sempre foi muito ligado à música, às associações, aos bombeiros, sempre foi muito, muito dinâmico também, pronto, e acho que essa parte vou sem dúvida alguma buscar a ele. Mas de resto foi tudo muito natural, fruto das pessoas que, de facto, todas elas, principalmente os líderes que fui tendo das empresas que passei, de muita confiança ou total confiança em mim, pronto, eram malucos e decidiram confiar 100% todas as valências das empresas. Ok. Isso de teres começado muito novo deu-te também mais cedo alguma maturidade ou não? Eu acredito que sim. Eu lembro-me que desde pequeno, sempre, não sei porquê, sempre me dei com pessoas mais velhas.
Portanto, e eu lembro-me que tinha 18 anos, acho que nunca tinha bebido álcool. Mas depois lembro-me que a primeira vez que fui a uma discoteca sair à noite, foi com o meu padrinho de casamento, portanto ele já era bastante mais velho, e dele convidar, vamos beber um copo, o que é isso, não é? Tipo, sair à noite, nunca foi isso. Mas desde pequeno, que é isso que me lembro pelas pessoas e pelas amizades que fui fazendo, de estar envolvido com pessoas mais velhas. A pessoa que tenho ao meu lado também tem a felicidade, a Sara, de ser assim uma pessoa também muito dinâmica, embora mais nova do que eu, mas também sempre tivemos um bocadinho maturidade relativamente às pessoas da nossa idade, se é assim que posso dizer. Recordo-me que com 22 anos nós comprávamos a nossa primeira casa, ou seja, sempre tentamos desenvolver a autonomia e esses conceitos todos, e eu acredito que seja fruto de tudo isto que está envolvido. Uhum. E como é que foi essa transição de uma coisa que, pronto, era interessante, era talvez divertido, para um trabalho? As coisas mudam muito quando se assumem como um trabalho, realmente? E eu acho que não tive aquele momento da experiência pura e dura. Eu acho que comecei logo na ação do trabalho. Portanto, quando comecei, eu acho que já era o viver de um sonho. Portanto, eu não sei fazer outra coisa sem ser eventos, porque eu acho que, lá está, desde que iniciei a carreira profissional, sempre foi eventos. Portanto, não consigo muito ter essa experiência de experimentar qualquer coisinha e depois ser logo. Não, quando comecei, acho que comecei logo. Claro que anteriormente, todos os eventos das associações que fui passando, acho que são experiências e que acho que nos ensinam principalmente a fazer omeletes sem ovos e que depois isso nos ajuda depois no futuro, como é óbvio, mas sim. Uhum. E houve algum momento em que tivesses duvidado, pensasses, será que é mesmo isto que eu quero fazer na minha vida, ou isso nunca se colocou? Eu acho que sim, eu acho que isso a dada altura refletiu-se na vida. Acho que quando damos aquele salto de agora se calhar convém abrandar um bocado. Vamos pensar aqui na família, vamos pensar em crescer as coisas, e depois dizemos, mas é isto que nos move, é esta a nossa paixão. Acho que já não há volta a dar, no sentido do amor que já temos e pela causa em si, e que isto acaba por ser já um modo de vida. Portanto, eu acredito que nós não somos duas pessoas, que somos uma pessoa no trabalho e outra pessoa em casa. Não, somos uma pessoa só, e acho que isto já é um modo de viver meu. Certo. Bom, vou dizer uma coisa que é uma banalidade. A pressão faz parte, o stress faz parte da vida de quem trabalha em eventos. Acho que é inevitável, apesar de todo o cuidado, de todo o planeamento, etc, etc. Como é que lidas com essa parte? É uma coisa à qual reages bem, ou foste encontrando estratégias para lidar com essa pressão, com esse stress? Assim, eu acho que a vida e o passar dos anos também nos ensinam a saber gerir isso, não é? Olhando para trás, já fui muito mais estressado. Acho que ainda sou um bocado. Pelo menos é isso que as pessoas que me rodeiam às vezes dizem, porque acho que sonho demasiado. Eu não acredito que exista mais um evento. Acho que cada evento tem que ser único e especial, e acho que é isso que me move. Então, eu gosto muito de sonhar com o cliente, o projeto. Portanto, como estou desde o início tão ligado, que quando chego ao terreno, as coisas de facto têm que ser 100% perfeitas. Tenho um amigo, o Paulo Garcia, que me dizia assim: João, tu nunca vais encontrar o 100% da perfeição, mete isso na tua cabeça. Porque ele de facto às vezes ficava mesmo angustiado e triste, e se alguma coisa corresse menos bem, era capaz de andar mesmo quase deprimido. Ali porque, como é que eu falhei naquilo, como é que não consegui resolver aquela situação, ou como é que falhou aquele detalhe. E agora começo a, de facto, aprender a lidar com esse tipo de stress que existe nos eventos, mas que me faz sempre muita confusão, porque eu acho que na música, não é? Somos muito educados a treinar, 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 e aquilo não pode falhar no momento da prestação. E eu acho que vem isso muito da música, sem dúvida alguma.
de queremos levar tudo à perfeição, não é? E eu lembro que quando estudava violino, acordava durante a noite e punha o telemóvel a gravar para ver se já sabia aquilo de cor. Não é? Acordava às 4 ou 5 da manhã, deixa-me fazer aquela passagem, a ver se aquilo já está de cor e na ponta dos dedos. E eu acho que é um bocadinho isto, não é? E às vezes ainda acordo durante a noite, deixa-me ver se eu já sei o cronograma dos trabalhos de cor ou o guião de alinhamento de cor para conseguir gerir, de facto, esse tipo de stresses que possam acontecer no terreno. Mas lá está, a verdade é que um imprevisto, alguma coisa que não funciona, e de facto às vezes não conseguimos exatamente aquilo que queríamos, não é? Houve assim algum desses momentos que para ti tenha sido uma lição importante, se calhar a aceitar melhor de que o ótimo nem sempre é possível de alcançar? Sim, eu acho que sim, eu acho que isso depois acabamos por interiorizar, eu acho que aquilo que depois nos destaca nesta área é quando temos, portanto, um desafio e como é que o vamos ultrapassar no terreno. Eu acho que sem dúvida alguma é um bocadinho isso, é aprender, temos esta situação, como é que vamos resolver? Lembro-me que no Imaginários do festival, que faço parte da equipa de produção. E ainda fazes ainda parte? faço, Okay, ainda faço. Lembro-me que tínhamos uma situação que era o espetáculo de grande formato, tinha uma grua, aquelas gruas gigantes, não sei quantas toneladas, que tínhamos 6 contentores marítimos em altura a fazer um boneco. Estávamos a 1 hora de espetáculo ou 2 e a grua avariou. A grua não funcionava. E lembro-me que ficámos todos a olhar uns para os outros na sala da produção e tipo, e agora como é que vamos resolver isto? Eu lembro perfeitamente que uma das FIAs do projeto virou-se para mim e disse: João, arranca já para lá. Que eu disse: mas o que é que eu vou fazer? Só disseram arranca e há de se resolver. Não? E depois ali uma pessoa sente, de facto, assim, eu não sou super-homem para pegar numa grua e trocar outra. E depois tentámos falar com as pessoas, ajude-me agora, olha, temos que resolver esta porque não há outra que pegue nesta para tirar esta e vir outra. E depois é aí que uma pessoa pensa e caímos em nós próprios e dizemos a nossa missão de facto é só estar aqui a apoiar estas pessoas que nos vão ajudar a resolver. Claro, temos que pensar num plano B, falar com a companhia, olha, podemos não ter este instrumento e o espetáculo tem que acontecer, porque daqui a bocado temos uma multidão de pessoas a receber e as coisas vão ter que acontecer. E acho que é um bocado isso, que depois vamos aprendendo com o lidar das situações, a que temos um incêndio que já me aconteceu minutos ou umas horas antes do espetáculo, ok, ardeu tudo, ok, mas agora temos que limpar isto tudo, independentemente da situação, nem temos tempo de respirar e dizer, ok, passou, está resolvido. Não, é tudo uma lufa-lufa que depois vamos aprendendo cada vez mais a lidar com isso, mas acho que a maturidade, a idade e a experiência ajudam-nos cada vez mais, sem dúvida alguma, depois a saber lidar com essas situações. Ok, e nesse caso em concreto foi possível encontrar uma alternativa ou teve que se assumir que não havia... Sim, felizmente foi. Eu acho que eu acredito muito quando se junta a equipa para resolver e toda a gente a pensar, seja ela que pessoa for ou que função tenha no terreno, todas as pessoas são mais que válidas, porque às vezes pode ser uma ideia que achemos que seja mais estúpida, mas que ajuda a resolver a situação em concreto. E infelizmente que acabamos por resolver. A companheira francesa, tivemos a sorte que o manobrador da grua também falava francês, portanto acabamos por resolver isto tudo. Fez um grande esforço, foi-se a Évora uma grua que estava instalada numa instalação eólica buscar uma parte eletrónica para vir a correr e conseguiu-se resolver, felizmente, sim. Por aquilo que vais fazendo e por aquilo que vais vendo, que retrato é que consegues fazer da indústria de eventos em Portugal? Achas que somos um país interessante para fazer eventos, que está a fazer eventos interessantes? Qual é a avaliação que fazes? Eu cada vez mais acho que estou a descobrir a área de eventos em Portugal. Porque acho que é isso, acontece tanta coisa que eu acho que nós próprios nem sempre temos a oportunidade de conseguir acompanhar. Eu acho que a indústria é muito grande, acho que há muito trabalho de união a fazer, acho que a pandemia, por um lado, veio-nos trazer aqui uma estalada grande a todos nós. Acho que tivemos uma boa oportunidade de agarrar e de conseguir construir aqui algumas coisas que eram viáveis. Acho que, por outro lado, há pessoas que ainda veem isto como sendo uma área fácil, não é? É divertido. Eu vejo alguns amigos meus
quem me dera ter a tua vida, não é? E às vezes rimos. Mas depois quando vão estando por dentro, depois dizem, afinal... Ou seja, acho que é uma área ainda muito desconhecida do que é que realmente nós fazemos. Acho que também há muitas áreas, micro-áreas, macro-áreas dentro da área dos eventos, portanto é sempre muito difícil explicar de facto o que é aquilo que a gente faz. Acho que há um grande trabalho a fazer. Acho que Portugal é incrível. Gosto muito de viajar e aquilo que vejo é que é sempre bom voltar a casa no sentido que temos excelentes condições também para realizar uma série de eventos. Eu acredito muito que o Norte também será, sem dúvida alguma, um pilar importante nos eventos no futuro, pelas condições que temos, pelas paisagens que temos, pelas pessoas que temos. Acho que não pode estar sempre tudo centralizado. E eu acho que isso está, sem dúvida alguma, a mudar. E acho que cada vez mais estamos a ter mais qualidade nos eventos, mais cuidados em termos de segurança, etc. E eu acho que isso está muito a mudar. Acho que as gerações novas que também estão a chegar já olham para isto com outro tipo de cuidado e com outro tipo de mentalidade que nos ajuda a evoluir. Uhum. E podemos ir justamente a esse ponto, que é de que forma é que as novas gerações são acolhidas pela indústria dos eventos? Qual é a impressão que tu tens? É assim, desde que me lembro sempre foi muito difícil esta questão da idade. Chegou o puto, né? Quem é este puto que está aqui? E pronto, sempre senti algum retranca, digamos a isso, da indústria em si, não é? Deve-me estar com equipas de números de pessoas envolvidas relativamente altos e de repente fazemos um briefing ou uma reunião qualquer de kick-off do evento, ou seja o que for, e ficava sempre toda a gente a olhar, tipo, é ele que vai falar, portanto as pessoas ficavam sempre ali um bocadinho de pé atrás. Uhum. Não sei se agora também estou a ficar, os anos vão passando e sinto isso a mudar, ou se de facto as mentalidades mudam, mas eu acredito que as mentalidades mudam e que cada vez mais estamos preparados para receber mais jovens com vontade de trazer valor acrescentado à própria indústria e com ideias inovadoras, criativas e de fazer as coisas de maneira diferente e bem feitas. Certo, porque a verdade é essa, ou seja, o mundo mudou à nossa volta, mesmo se calhar as competências que hoje em dia se exigem a quem trabalha em eventos são diferentes do que eram há 5 anos. Isso também é importante para que seja possível entregar os eventos que as pessoas querem, porque a verdade é que os jovens também estão do outro lado, também são o público, não é? Como é que vês isso? Como é que estas gerações estão a conviver e como é que é possível fazer esta renovação em termos dos eventos que se entregam, das equipas, das empresas de eventos, etc. Eu acho que cada vez mais os jovens são mais exigentes. Estamos na questão do timing, não é? Porque hoje em dia é tudo muito on time. E eu acho que isso também é essa pressão. Se já é pressão nos eventos por si só, então quando lidamos com a questão das tecnologias, etc. Portanto, há jovens que chegam agora ou estão do outro lado do cliente que para eles é preciso de uma proposta para agora. Para agora não dá, não é? Isso é impossível. E temos que explicar todo este processo porque estamos todos muito habituados a ter as coisas on time. Contra mim falo, mas gostamos sempre de ser tudo muito rápido. Eu acho que isso também nos ajuda a adaptar aqui algumas situações e a criar soluções, na verdade, para que isso seja possível. Mas eu acho que os jovens cada vez mais são mais exigentes e que isso não seja mau. Não é que o passado não o seja, mas com essa exigência também às vezes vem alguma simplicidade no sentido às vezes até do próprio trato. Tem alguns clientes que é assim aquela questão do doutor ou do engenheiro e cada vez mais são mais novos, uma pessoa nem se apercebe do tipo de cargo em questão. E ontem tinha uma reunião com um cliente e chegou-se ao final e disse, olha, Coutinho, porque era o meu apelido de escola, tu já não te recordas de mim? E eu fiquei a olhar, desculpa, não estou mesmo a chegar. E lá fizemos umas atividades juntos e tal, e ele estava do outro lado, mas a maneira foi tão simples de lidar que só no final é que até se proporcionou esse contacto. Ou seja, é giro de ver isto, que cada vez mais o mindset das pessoas também acho que está a mudar. E isso também se traduz na maneira como as empresas se organizam em termos de equipas, do trabalho. As coisas hoje em dia são diferentes por causa dessas exigências, digamos assim? Eu acredito muito que sim.
eu acredito que cada vez mais os jovens que me exigem tanto, e agora as pessoas também começam a ficar à frente deste tipo de projetos, começam a exigir mais da própria indústria em si, dos fornecedores, dos stakeholders que tem cada empresa, e que acabam por necessitar de ferramentas de apoio à execução dos eventos, em que lhes dêem uma resposta fidedigna, e com responsabilidade e com diretrizes. Acho que as tecnologias também vêm ajudar imenso nisso, não é? A padronizar certas e determinadas informações, porque eu acredito que nós muito, na posição que estamos nos eventos, muitas vezes somos só os elos de ligação de comunicação, não é? Somos responsáveis por fazer comunicar e comunicar bem. Se a comunicação for fluida, quer no antes, quer no durante, vai funcionar perfeitamente o evento. Portanto, a responsabilidade de comunicar e fazer chegar tudo a quem de direito a toda a gente, portanto, desde a pessoa que vai fazer a instalação de uma tenda, a senhora que vai limpar, a senhora da segurança, quem nós intitularmos que fazem parte das equipas, fazer chegar as informações todas, de facto, acho que é o mais importante, e acho que cada vez mais estamos todos exigentes nessa questão. Uhum. E isso leva-me também à questão da liderança, que não tem que ser exatamente o topo, não é? Mas evidentemente que depois há aqui vários níveis, há uma hierarquia, como é óbvio. O que é para ti ser um bom líder para quem trabalha em eventos? Quais é que são as características ou as qualidades que um bom líder deve ter? Então, eu gosto muito de observar os bons líderes, não é? E acho que em Portugal temos excelentes líderes nas áreas dos eventos. Há assim 3 ou 4 pessoas que cada dia penso muitas vezes, não é? Nos comportamentos deles, num Manuel Vaz, num Pedro Lino, num Pedro Rodrigues, num Pedro Magalhães. De facto, o que é que estes líderes que são nomes sonantes, não é? Os nossos Ronaldos dos eventos em Portugal, o que é que eles têm todos em comum? E eu acho que muitas vezes esta questão do saber lidar com o stress, a todos acho que a dada altura, se as coisas estiverem a correr menos bem, também sabem dar assim um murro na mesa e dizer, epá, temos que resolver. Acho que há vontade deles em prol das equipas e estarem sempre no mesmo patamar, digamos assim, ou seja, conseguem conversar com toda a gente, conseguem estar disponíveis, conseguem estar animados, conseguem, portanto, dar esta alegria que muitas vezes é necessária nos eventos, porque muitas vezes as equipas... Mas que às vezes é dura, não é? Quando as coisas... São muitas horas, não é? É difícil explicar isso às pessoas. Nós não temos horários, não é? Não sabemos a que horas entramos, mas não sabemos a que horas saímos. E muitas vezes aquele chocolatinho faz a diferença, aquele cafezinho faz a diferença, aquela boa conversa faz toda a diferença, o ligar para a mulher do colaborador para falar e dar-lhe aquela mensagem que ele não está à espera faz a diferença. E eu acho que é isso que eu vejo num bom líder, que é de facto estar calmo, tranquilo, sereno, saber o que está a acontecer, como alguns, e rio muitas vezes, e porque é uma pessoa que também lido bastantes vezes, o Pedro Lino, é aquela caralhada no momento certo, a nossa expressão do norte, mas que de facto às vezes aquilo desbloqueia muita coisa e que tornam as coisas mais naturais possíveis, que às vezes cá estamos a complicar aquilo que é de facto simples. E depois uma das coisas que olho muito para um dos líderes que tenho sempre de referência na minha cabeça, e volto a dizer que é um grande amigo que tenho muito respeito, que é o Paulo Garcia, que é a preocupação com a pessoa em si, ou seja, que de facto somos todos pessoas, e se nos preocuparmos uns com os outros, o próprio evento vai rolar de maneira diferente, ou seja, isto é uma passagem e temos que perceber que para nós pode não ser um trabalho, mas que para outros de facto é, e temos que saber respeitar isso, temos que saber respeitar o lugar de cada um e saber tirar o melhor proveito de cada um. E acho que passa um bocadinho por estes pontos. Para ti é importante para o teu percurso poder estar, enfim, com perspectivas diferentes a olhar para um evento, quer dizer, olhando agora para o passado recente, estiveste um período longo na Frontal, com o Paulo Garcia justamente, portanto, audiovisuais, digamos assim, para simplificar, não é? Agora estás na Sajo, mais na perspectiva da organização. Isso para ti é importante, poder experimentar diferentes olhares sobre um evento?
Sem dúvida alguma. Antes da frontal já estava envolvido na produção, depois fui então para a frontal e para mim eram robôs. Eram umas colunas e os robôs. Portanto, agora já consigo olhar, sentir as dores muitas vezes dos técnicos em si, também criar soluções muitas vezes mais adaptadas aos clientes, ou seja, quando um cliente quer perceber se já é viável ou não e já conduzir ali o sonho do cliente para isso. Muitas vezes a parte depois de custos, portanto já consigo olhar e dizer, epá, se formos por ali se calhar é melhor, tendo em conta o budget que temos aqui disponível, a questão da logística, a questão do que é que muitas vezes estes técnicos todos passam na rua, não é? Muitas vezes nós só estamos focados no evento, mas esquecemos que eles estão noutro tipo de ritmo na parte dos técnicos, de estruturas, dos audiovisuais, etc. Acho que isso me deu um ensinamento brutal, porque para mim agora é tão importante o artista dormir bem como um técnico. Não é que não fosse, mas acho que depois tendo passado por lá e ter sofrido muitas vezes, porque eu sou do terreno e gosto de ir para o terreno e acompanhava as equipas no terreno sempre que podia, dormia e comia com eles, isso fazia toda a diferença depois da perspectiva da panorama. Isso também me ajudou a criar uma série de ferramentas internas na empresa que ajudasse a criar algum tipo de conforto e cuidados que eu achava que muitas vezes não eram dados, não era por mal do outro lado, mas de facto aquilo estava tão automatizado que nós é que tínhamos que nos adaptar à situação e tentar cuidar dos nossos de uma forma diferente. E agora estando um bocadinho de outra perspectiva, isso ajuda-me sem dúvida alguma a tentar perceber aqui algumas questões que podemos ajudar a criar melhor qualidade naquelas pessoas que também vêm trabalhar connosco, não é? Muitas vezes esquecemos que preocupamos com as casas de banho nos eventos para o artista, não é? Mas os técnicos também têm essa necessidade, não é? São pequenos, grandes detalhes que fazem toda a diferença depois na operação e são aquelas pessoas que nos acompanham, não é? Portanto, tenho parceiros que já trabalho há 10 anos, 12 anos, alguns até há mais, que sempre me acompanharam a vida toda. E eu acredito que seja por coisinhas destas, não é? Da maneira do trato, também de irmos crescendo em conjunto e que isso depois transforma tudo num evento, porque quando precisamos, aquelas pessoas vão lá estar também para cuidar de nós, quando temos algum tipo de situação, alguma hora que precisamos, etc. Aquelas pessoas vão estar lá para nos apoiar também. Certo. Portanto, de facto, quer dizer, a produção de um evento envolve muitas unidades para que aquilo no final tudo bata certo e as coisas aconteçam como queremos, não é? Pela tua descrição, dá a impressão que faz falta que todas estas partes se conheçam um bocadinho melhor e que talvez comuniquem um bocadinho melhor para perceberem, lá está, aquilo que cada uma delas precisa, o que faz falta a cada uma delas. Isso é uma utopia ou achas que há aí um espaço para se crescer também a esse nível? Eu espero muito que se cresça a esse nível, confesso. E eu gosto de sempre de tentar puxar esta questão. Eu acho que passa um bocadinho por todos os intervenientes no processo de alertar, às vezes, para pequenas coisas que o outro lado não tem consciência porque não passou por lá. E acho que isso não pode ser visto com maus olhos. Acho que deve servir, sim, de um alerta. Olha, atenção, porque a equipa vai daqui para ali, ou precisamos daquele cuidado, ou como é que isto se vai fazer. E eu acredito muito nisto. Por isso é que eu gosto muito de... Portanto, eu acho que nós somos as pessoas, temos as peças do puzzle e temos que as montar e depois fazer este cruzamento da comunicação das pessoas. E acredito tanto nisso que tento sempre envolver ao máximo as equipas todas e os técnicos todos e toda a gente a perceber qual é o sonho do cliente para estarmos todos unidos nesta missão, porque acredito que temos que vestir todos esta camisola da missão para que cheguemos todos ao fim realizados e concretizados. Eu acho que passa mesmo muito por isso, não é? Por pensar eu gosto sempre antes de começar um evento, faço este exercício, que equipas temos envolvidas e que passos é que cada uma vai chegar, desde o momento que chega, para o carro, onde é que vai sair, o que é que vai ver, se chover, pronto, todo o processo da produção em si. Mas acho que vestirmos um bocadinho o papel, por muito que até nem tínhamos aquele conhecimento exato, passarmos um bocadinho por aquele papel, acho que nos ajuda muitas vezes depois a pensar alguns detalhes no evento, onde é que vão meter as queias, onde é que vão arrumar os ferros, onde é que vão
etc. Por onde é que vai o lixo no final? Depois de desmontarem, acabam às tantas da manhã. Será que vai ter lá um lanchinho para eles? Será que não? Será que tem lá café? Pronto, eu acho que tudo isso ajuda-nos a colocar na pele do outro para que as coisas ganhem de facto outro respeito. Eu acho que é a palavra correta, que às vezes falta um bocado na indústria, é respeito um bocado uns pelos outros, mas eu acredito que cada vez mais isso tende a ser melhorado pelas novas gerações. Agora lanço-te o desafio de olharmos para o futuro e que nos ajudes a perceber como é que vão ser os eventos daqui a 5 ou 10 anos. Tens alguma ideia, alguma pista? É a tecnologia que vai moldar esses eventos do futuro ou não será tanto esse o caminho? O que é que te parece? E eu acredito que a tecnologia venha a apoiar. Eu acho que os eventos são para pessoas. Portanto, quem vai a um evento é porque procura uma experiência. Eu sou apologista sempre de envolver muita tecnologia e adoro tecnologia e criar coisas diferentes, utilizar o AI para muitas coisas, etc. Mas acho que no final tudo conta com aquele sorriso ou com aquela lágrima, não é? Eu gosto, quando estou nos eventos, olhar para o público e perceber se aquilo que a gente objetivou se está a ser concretizado. E eu acho que é aí que levamos a experiência em si. Portanto, eu acredito que os eventos de futuro venham com muita tecnologia aqui ao barulho, mas que de facto a experiência em si e esta união humana, portanto, que vai continuar. Eu acho que os jovens depois também precisam disto, não é? Todos os jovens hoje em dia são tão abraçados pela tecnologia, tanto telemóvel, tanto computador, que de vez em quando precisam de um momento para ter aqui uma coisa diferente, não é? E eu acho que isso vê-se cada vez mais, não é? Portanto, os jovens, quando estão a 100%, muitas vezes nos próprios eventos, e esquecem-se do mundo lá fora, e acho que até valorizam mais, muitas vezes, esta questão. Para um jovem hoje em dia, face a uns anos atrás, acho que é mais fácil pagarmos um ingresso para um evento, para uma experiência, do que propriamente há uns anos atrás. Eu acho que isso cada vez está a ser mudada, essa mentalidade, e bem, porque é sinal que valorizam, seja ele qual o valor for. E eu acho que isso nos vai atrair cada vez mais também um público mais filtrado, portanto é alguém que está mesmo interessado em participar naquele evento. Ao mesmo tempo também exige mais da nossa criatividade, porque temos que criar uma experiência totalmente única para que seja perceptível a quem lá vá, de dizer, epá, foi brutal. Seja o que for, uma convenção, um concerto, tudo o que for. Acho que tem sempre que se criar aqui cada vez mais algo diferente para que a experiência seja única e inovadora para quem lá passa. Enfim, imagino que criatividade seja o combustível para muitas destas coisas. Qual é que é o maior obstáculo que tu identificas quando queres usar a tua criatividade e das outras pessoas que estão envolvidas num evento? É o orçamento? É a disponibilidade do cliente para arriscar? Qual é o obstáculo mais difícil de ultrapassar? É assim, eu sou aquela pessoa que gosta muito de sonhar. Quando começo um projeto, eu não posso ter trabalho. e a equipa que me rodeia já sabe disso. E eu acho que, primeiro, o nosso processo é esse, é sonhar à vontade. Depois, logo vemos o que é para cortar e acabamos sempre por cortar. Mas acho que nunca podemos estar agarrados logo de início. Claro, temos que ter ali uma ideia e um fio, mas para isso. O que depois é mais desafiador, de facto, é que está tudo muito padronizado nos eventos, né? Se pensarmos bem em termos de medidas, em termos de standard, portanto, quando fugimos do standard, temos que convencer principalmente muitas vezes os técnicos a dizer, epá, eu sei que isso é assim, eu sei que sempre fizeste isso a vida toda, mas podemos tentar, podemos arriscar, e às vezes é isto, porque a rotina é tal, né? Estão sempre habituados daqui para ali, aquele robô encaixa naquela traça e tal. Quando a gente diz, epá, não vamos fazer desta forma, estávamos a pensar fazer desta, a malta fica assim toda a olhar, epá, não vamos meter o ecrã no chão, vamos meter o ecrã no teto, vamos meter o ecrã a voar, seja o que for. A malta fica sempre um bocadinho de pé atrás, digamos assim, né? Acho que há ali um passo de este gajo é louco. Esta malta não está bem a ver o que é que está a fazer. E depois chega-se ao final e até existe aquela sensibilidade. Epá, olha,
até, até ficou porreiro, até resultou. E eu acho que o maior obstáculo, às vezes, acho que os clientes, pelo menos eu tenho a sorte de que os nossos clientes acreditam muito nas nossas loucuras. Ou eles também são muito loucos, eu acredito nisso. Muitas vezes para arriscar connosco nisso, temos essa sorte. Nunca foi o nosso obstáculo um cliente não acreditar. E muitas vezes a questão do orçamento também foi ultrapassada com isso, de, olha, vamos fazer isto e à partida vai ter este resultado. E se acreditares, acho que isto que vai a bom porto e as coisas acabam por acontecer. Acho que depois o lado de fazer acontecer das pessoas envolvidas é que temos que ir ali partir um bocado de pedra para conseguir chegarmos lá. Um bocadinho mais. E esta coisa de que se fala sempre muito, enfim, sobretudo recentemente, que são os tempos de adjudicação, de decisão do cliente para avançar ou não com um evento, isso não compromete esta questão da criatividade? Ou seja, não é depois mais fácil jogar pelo seguro com tão pouco tempo do que estar ali a inovar, a experimentar, a testar? Sim, eu acho que cada vez mais isso compromete, principalmente no que envolve contratação pública. É bastante mais complicado e na área que trabalhamos, nesse ponto. E eu gosto muito do risco, e eu acho que é essa adrenalina que nos molda, e estamos até à última para fazer a perfeição e pôr a criatividade. Muitas vezes o evento está montado e uma pessoa olha e diz, agora com isto assim vamos ter que fazer aquilo. E a malta fica toda assim, este gajo está a gozar. E eu acho que é depois essa adrenalina que também envolvemos nas pessoas que nos rodeiam, de, não, espera lá, se calhar aquilo até é verdade. Pessoal, vamos a isso, falamos com o cliente, olha, eu acho que aquilo devia ser assim, e de repente, olha, até precisamos aqui de mais uma ajuda ou o que for, vamos moldar isto e vamos fazer isto diferente. Acredito sim que isso muitas vezes nos prejudica na execução em si, ou seja, nós estamos mais focados na parte contratual e somos o país das burocracias, infelizmente, do que propriamente em fazer acontecer. E acho que, sem querer, muitas vezes, as equipas desistem disso muitas vezes por causa desses decisores, que quem está às vezes nas operações em si não percebe isso, as operações até mesmo do próprio cliente em si, ou seja, ele manda para as compras e depois está no processo das compras e tem todo aquele processo habitual, mas que depois não acompanham o terreno, não percebem as dificuldades do terreno, e eu acho que isso é de facto um ponto que acho que devia alterar, mas quem é dos eventos é louco e tenta sempre fazer o melhor e com o tempo que tem. Eu gosto sempre de acreditar que com quanto mais tempo, mais criatividade conseguimos implementar, e esse é um dos pontos que na Sajo estamos a conseguir concretizar, ou seja, temos um prazo máximo para aceitar projetos e damos sempre prevalência a projetos portanto, com maior distância. Um projeto para o ano, nós temos muito mais rápido interesse num projeto daqui a um mês. E cada vez mais também procuramos esse tipo de evento em si, ou seja, aqueles eventos do on time não é muito para aí que também nos queremos direcionar. O que é que... Há assim alguma... Imagina, tu agora de repente podias escolher um evento qualquer para produzir, para pensar, para organizar. O que é que te seduzia mais? O que é que te seduzia mais? O que é que gostavas realmente de fazer? O evento que gostavas mesmo de produzir, de pegar? Acho que não te vou conseguir responder à pergunta, na verdade, porque estou nessa análise pessoal, portanto a empresa é recente, não é? Nós temos cerca de meio ano, portanto ainda estamos muito nesta introspectiva de análise do mercado e perceber de facto aquilo que seduz. A mim seduz muito esta questão de galas e desta adrenalina do corporativo em si, portanto daqueles eventos que é muito on time e que temos muitos detalhes para pensar. Isso a mim é aquela adrenalina máxima em que temos muitos intervenientes, muitas pessoas ali envolvidas para montar aquilo naquele determinado timing, que aquele desafio é de facto a área que
que me fascina mais. Também se calhar porque já tive outro tipo de experiências ao longo destes anos e que me ajudaram a perceber aquilo que quero e aquilo que não quero. E que as coisas se conduzam, mas portanto não sei te responder em concreto porque estou nessa fase da vida a tentar perceber de facto, dentro desta área gigante, que acho que as pessoas não têm noção, não é? Às vezes, o que é que fazes? Faço eventos, fazes casamentos, não. E não há muito este contexto. Então, é festivais? Também não. Uma pessoa tenta explicar. É uma indústria muito diversa, não é? Muito, muito extensa, muito ampla. Que acho que é difícil depois também percebermos bem, todos nós, qual é o nosso papel no lugar certo. Uhum. Mas eu queria insistir nessa tecla e perguntar-te, imagina que podias mesmo escolher tudo. Um evento qualquer no mundo que tu pudesses organizar. O que é que te seduzia? Eram Jogos Olímpicos? Era, não sei, era uma cimeira entre o Trump e o Putin? O que é que gostavas de organizar? Não, eu acho que sem dúvida alguma tenho 2 eventos de referência na minha cabeça que acho que não morro sem estar envolvido neles, que é sem dúvida alguma os Jogos Olímpicos e um Rock in Rio. Acho que são assim 2 eventos que me chamam e que me marcam por todos os detalhes possíveis. Fascina muito estar à conversa com o Miguel Macedo e perceber toda a envolvência que existe ali e que aquelas pessoas estão envolvidas. Acho que assim o top protocolo e essas questões, tudo o que envolva as cerimónias, certo. Mais essa parte se calhar, não é? As cerimónias de abertura e de encerramento, esses eventos internacionais também é algo que ainda estou a começar a lidar, não é? Portanto ainda não estou muito nesse mundo. Portanto, tenho o Imaginários, que acaba por ser um bocadinho um festival internacional, e temos este ano também um evento dos escuteiros, também é internacional, é mundial, portanto é um encontro deles mundial, e portanto já nos traz aqui outro tipo de visão sobre muitas coisas que nem sempre nós estamos habituados. Mas sem dúvida alguma que esse tipo de cimeiras, como a Cotec Europa, que já tive a oportunidade de fazer, que me dão assim uma adrenalina diferente pela envolvência de áreas diferentes daquelas que estamos normalizados. Enfim, falamos também já aqui sobre a questão das novas gerações e de como de facto é importante trazê-las para trabalhar em eventos. Se te pedissem para dares um conselho a alguém que está a pensar começar a trabalhar em eventos, que conselho seria esse? Fugir rápido. Não se metam nesta vida. Não, acho que isto, quando se ganha o bichinho dos eventos, não é? Acho que já ouvimos todos falar nesta questão do bichinho dos eventos, nesta doença que anda aí. Exato. Isto é isso, é mesmo difícil de explicar às famílias. Portanto, o conselho que eu dou é primeiro pensarem bem naquilo que querem, porque se quiserem um trabalho das 9 às 5, esqueçam vir para esta área, porque isso não existe. Acho que é muito complicado. Portanto, o conselho maior que eu dou é uma boa reflexão. Acho que ouvir muito e experimentar. Eu sempre fui aquela pessoa que sempre gostei muito de ir a eventos, ver eventos, mesmo que não fossem que eu estivesse diretamente envolvido, mas acabava sempre por conhecer alguém, não é? E às vezes perguntava, olha, vai estar no evento. Eu gostava muito de ver o backstage, ou de perceber como é que vocês fazem, estar envolvido na vossa equipa, se é possível. E acho que isso depois nos ajuda também a perceber aquilo que, por onde queremos direcionar, e acho que às vezes é ter essa à vontade, é estarmos também dispostos a fazer acontecer sem esperar de imediato alguém em troca. Eu acredito muito que temos que semear para um dia colher. Acredito mesmo nessa. E eu lembro-me de ter uma formação, tinha pai 20 anos, e um senhor que nunca mais me esqueço que chegou lá, um senhor assim baixinho, engravatadinho, fortezinho, eu vinha dar uma formação de vendas, e ele disse, espetacular. Uma pessoa na adolescência, este gajo, que é que ele me veio para aqui ensinar, não é? E o senhor intitula-se como o melhor vendedor de pneus do país. E eu, este senhor está aqui a dar uma formação, é o melhor vendedor de pneus. E houve uma frase que eu nunca mais me esqueci que aquele homem nos disse: água mole em pedra dura, tanto bate até que for. E aquilo até hoje, e eu partilho muito isso com as equipas, é pá, quando tens um sonho ou acreditas naquele propósito, vamos batalhar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que for. E eu acho que é um bocadinho isso que as pessoas que de facto ambicionam ou que pensam entrar nesta área é primeiro sonhar e depois é chegarmos ao nosso sonho. Muitos dos sonhos que já tive, tenho orgulho de já os ter concretizado, acho que um pouco por essa
irreverência de ir atrás e tentar e bater muitas vezes na porta certa e pá, estou cá e gostava de fazer parte. Eu lembro-me muitas vezes de dizer ao Pedro Lino, que sempre foi aquela pessoa que me fascinou, aquele baixinho que sabia tudo de cor e que sabia o evento todo e que animava toda a gente e que estava no meio de eventos incríveis. E eu dizia-lhe sempre, ó Pedro, eu um dia quero ser a pessoa que te chega a águas, eu só quero fazer isso, eu não cobro nada, eu só quero estar ao teu lado para beber, portanto essa energia e esse conhecimento que tu tens e só te quero estar a chegar a águas, não quero fazer mais nada para estar a observar. E acho que é termos esta disponibilidade que depois nos vamos cruzando com pessoas incríveis ao longo da vida. Uhum. Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo e costumamos pedir aos nossos convidados que partilhem connosco uma história divertida, engraçada, que lhes tenha acontecido durante um evento. Normalmente a primeira resposta que nos dão é eu tenho várias, mas não posso contar aqui. Há alguma dessas histórias que te possas partilhar connosco? Assim, um episódio engraçado que te tenha acontecido? Engraçado, não tenho muitos, confesso, assim de piada, mas recordo-me que estávamos num evento em que eu dormia perto do palco e estava traumatizado há 2 anos de termos tido um incêndio, portanto numa das nossas viaturas junto a um palco. E de repente lembro, portanto era um evento em Idanha Nova, portanto no meio de um descampado. E a viatura que eu tinha de serviço para me poder deslocar, porque o recinto era muito grande, portanto foi no Akanak e tínhamos cerca de 10 palcos e era toda uma mega estrutura e deslocava-me de moto 4 e lembro-me de alguém dizer que está a haver um incêndio e eu lembro-me de ficar ali logo todo preocupado, olhava para o palco, olhava para as pessoas à minha volta, olhava para aquilo tudo e lembro perfeitamente o cliente estávamos numa reunião. Eu lembro que o cliente estava lá connosco e ele diz, está um incêndio, então eu vou contigo. Então eu só me lembro de me sentar, portanto, estava toda a gente ali à volta, toda a gente a olhar e toda a gente preocupada, não é? E eu lembro-me de meter-me na moto 4, acelerar e esqueci-me dele e ele deu uma cambalhota no ar e portanto ali no meio acabou por ter isso ali a acontecer. É assim uma história que me marcou no sentido de facto às vezes mais vale ter calma e pensar. Exato. O que é que estamos a fazer. Essa e a grua também do Imaginários, acho que são histórias que vão ficar para sempre, que podia contar aqui. Claro. Bom, este foi mais um episódio do Geração F, gravado como habitualmente no estúdio da Shake It, no Porto. Eu recordo ainda que temos um encontro marcado mais para o final deste ano, 27 de outubro, no Centro de Congressos do Estoril, para mais uma edição do Reinvent the Event, que este ano tem um mote que é Unlocking the Unexpected. Portanto, fica aqui o desafio para esse encontro. Podem apontar nas vossas agendas, 27 de outubro, Centro de Congressos de Estoril. Este foi o Geração F, com o João Magalhães. João, mais uma vez, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. E quanto a nós, até à próxima conversa.